Olá, o meu nome é Tenisiara, eu trabalho no Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFTM e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de uma temática não muito divulgada, não muito difundida ainda, mas não menos importante. Você sabia que existem maneiras, que existem estratégias para que você consiga melhorar a sua capacidade de aprendizagem? Você sabia que essas estratégias são fundamentais na sua estada no ensino superior? Em mais de 10 anos que você esteve no ensino fundamental e médio, alguma vez você já ouviu falar a respeito de autorregulação da aprendizagem? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos lá. Autorregulação da aprendizagem. Esta aula está sendo gravada para o projeto de extensão Formação Inicial para a Vida Acadêmica, módulo 1. Quando a gente vê essa imagem, a gente já imagina, nós temos aí um preparador físico e uma pessoa que, por algum motivo, deve ter procurado esse preparador físico. Às vezes por questões de melhorar a saúde ou de melhorar o físico, a questão mental, né? Então as pessoas elas procuram um preparador físico por algum motivo. Mas geralmente esse motivo é algo que as inquieta e faz com que elas desenvolvam a necessidade de criar um objetivo. Criando um objetivo, a pessoa estabelece estratégias. E uma das estratégias que esta pessoa estabeleceu foi procurar um preparador físico e praticar atividades físicas controladas, né? Monitoradas. Além disso, provavelmente, essa pessoa procurou um nutricionista, um médico, para ver se estava tudo ok com a saúde para a realização dessas atividades. E, além disso tudo, ela ainda precisa ter alguns comportamentos no seu cotidiano que vão colaborar para esse processo, para que essa pessoa atinja os objetivos que ela almeja atingir, né? Nos estudos, isso não é diferente. Nós entendemos que quando uma pessoa procura uma instituição de ensino para aprender alguma coisa, para fazer um curso, é porque ela possui objetivos que precisam ser atingidos. E para isso, essa pessoa busca aparatos, né, utiliza estratégias para atingir esse objetivo, e uma das estratégias é a busca pelo auxílio de uma instituição de ensino que terá profissionais que vão auxiliá-lo a atingir esse objetivo. E aí, nós perguntamos, você que já está na universidade, como vão os seus estudos? O que você faz hoje empurra-te para os seus objetivos? Quem governa a sua aprendizagem? Autorregulação da aprendizagem. O que seria esta palavra, autorregulação? A autorregulação, esse termo, ele pode ser utilizado para o contexto da aprendizagem, mas também pode ser utilizado para outros contextos, como a gente vê muitas vezes no dia a dia. Mas a etimologia da palavra autorregulação, auto vem do prefixo grego auto, tanto para indicar a si mesmo, quanto para se referir a uma ideia de pertencimento e independência. E regulação vem do latim regula, reto, regere, que significa reger, ordenar, controlar, dirigir. Então, nós poderíamos dizer que seria autodirigir, se autoguiar, né? Autorregulação é sinônimo também de autocontrole. Então, nós podemos concluir que a autorregulação da aprendizagem seria você mesmo controlando, guiando a sua aprendizagem. Quando a gente busca alguns autores que falam sobre essa temática, por exemplo, no livro Cartas de Gervásio ao Seu Umbigo, nós encontramos diversos momentos em que o conceito de autorregulação da aprendizagem é apresentado. Trago aqui o conceito
que eu achei mais completo nesse livro. Então, seria capacidade de monitorar e controlar nossos próprios comportamentos, emoções ou pensamentos, alterando-os de acordo com as exigências da situação. Essa palavra alterando-os é o que demonstra que você está no controle do processo. É a capacidade de enxergar os pontos que estão prejudicando ou os pontos que estão amarrando o seu desempenho nos estudos e mudar as estratégias, mudar os comportamentos, mudar os pensamentos para que você possa mudar as suas emoções também durante esse processo. Então, a autorregulação da aprendizagem nada mais é do que um processo de autoconhecimento, é passar a ter comportamentos estratégicos, é ser autor no seu processo de aprendizagem, ter proatividade, ou seja, iniciativa em busca do conhecimento, e a autoiniciativa que novamente nós estamos falando. Aprender não é algo que acontece aos alunos, é algo que acontece pelas mãos dos alunos. E por ser algo que acontece pelas mãos dos alunos, exige participação ativa nesse processo. As pessoas não nascem bons alunos, elas aprendem a ser. Então não existe esse mito do bom aluno. O bom aluno é alguém que talvez de uma forma empírica descobriu o seu melhor jeito de estudar, o seu melhor jeito de aprender, que por inteligência emocional identificou os aspectos que lhe prejudicam no processo de aprendizagem e consegue contornar essas dificuldades. E o que nós temos como a imagem de um mau aluno, talvez seja um aluno que não teve essa mesma capacidade. No entanto, nós temos a teoria para nos auxiliar, para que a gente possa ajudar esses alunos que ainda não conseguiram desenvolver essa habilidade, para que eles, por meio de técnicas, por meio de estratégias, possam desenvolver. Nós falamos sobre autorregulação e pode haver uma conotação de que seria um processo solitário. Então, trazemos aqui a diferenciação de autorregulação da aprendizagem com autodidatismo, que são conceitos diferentes. Porque o autodidatismo, ele é, quando a gente busca no dicionário, que ou quem se instrui por esforço próprio, sem a ajuda de mestres. Enquanto que a autorregulação da aprendizagem possui um conceito completamente diferente, porque é você acompanhando o seu processo de aprendizagem com o auxílio de professores, coordenadores de curso, equipe pedagógica, profissionais específicos que podem te auxiliar e ferramentas de aprendizagem, além de outras alternativas que você pode buscar. Quando a gente apresentou uma pessoa que buscou um preparador físico para alcançar o seu objetivo na área do esporte, da mesma forma, nós podemos entender que é um estudante buscando o auxílio de professores, de acompanhamento pedagógico, de um psicólogo, né, de um profissional que possa auxiliá-lo para que ele aprenda e para que ele atenda esse objetivo que ele pretende alcançar. Então, autonomia não quer dizer solidão ou isolamento. É um trabalho acompanhado. Você vai trabalhar nos seus estudos com o acompanhamento de diversos profissionais, diversos materiais e diversas estratégias. Para isso, é preciso querer. A autorregulação da aprendizagem é a orientação do agir. É você no controle das suas ações, você na investigação dos seus comportamentos estudantis, é você responsabilizando-se pelo seu processo de aprendizagem
e assumindo o governo dos seus atos nos seus estudos. A educação superior, ela desempenha um papel fundamental na preparação para aprender ao longo da vida. Então, na universidade, você irá aprender muitos conteúdos, mas também você irá aprender a desenvolver muitas habilidades. E autorregular-se, não apenas nos estudos, mas nos diversos setores da vida, é também uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Esse modelo de ensino baseado em respostas, ele está sendo cada vez mais substituído pelo modelo de ensino baseado em questionamentos, pesquisa, construção ativa, diminuição do número e da carga horária de aulas e o aumento do esforço individual, do trabalho fora de sala de aula. Ou seja, você busca na instituição um suporte e fora da instituição ou fora dos momentos de aula, você tem a sua parcela de responsabilidades no processo. Então, a autorregulação da aprendizagem, ela é um processo. E esse processo, ele é composto por objetivo, planejamento, execução, avaliação, né? Mais importante que o resultado é o processo, porque esse processo é um processo de aprendizagem sobre si mesmo e de construção de estratégias, de construção de equipamentos, de habilidades para atingir os objetivos de aprendizagem que você tem em mente. A primeira coisa que você precisa ter é objetivos claros, porque os objetivos são os que te sustentam nas dificuldades e os objetivos são contratos pessoais que você faz consigo mesmo. Mas os objetivos, eles precisam ser concretos, realistas, realizáveis e um pouco desafiadores. Como eu consigo identificar qual é o meu objetivo? Que objetivo eu tenho? A primeira coisa é a identificação da sua identidade e do seu propósito de vida. E aí, você, a partir disso tudo, define que tem um objetivo grande, um objetivo de longo prazo, que seria, no caso aqui, a formatura em um curso superior. Dentro desse objetivo maior e de longo prazo, você particiona o objetivo grande em objetivos menores, que seriam os objetivos específicos no caso. Esses objetivos menores, eles são de menor prazo, geralmente de curto prazo. E essa é uma maneira que você tem de enxergar o panorama do seu processo na instituição. Estar no controle do olhar de em que fase você está num propósito, na realização de um objetivo que atende um propósito de vida de acordo com a sua identidade. Definido o objetivo, nós passamos para o planejamento para a realização desse objetivo. O planejamento é orientado pelo objetivo, né? No planejamento, você precisa buscar identificar os seus pontos fortes e fracos. O que lhe beneficia e o que lhe prejudica. Em qual contexto você está, quais são os fatores que irão influenciar positivamente ou negativamente. E de acordo com esse contexto, você vai estabelecer as estratégias. O planejamento, ele também precisa ser realista e realizável, assim como o objetivo. Organização é o apelido do sucesso. Principalmente na universidade, em um curso superior, onde você terá diversas disciplinas para estudar, diversos conteúdos programáticos, muitas provas e trabalhos, muitos prazos para serem atingidos, você terá que ser extremamente organizado. Para a realização de todo esse processo,
né, desse planejamento, você vai ter que definir estratégias para cada ponto, para cada aspecto. Por exemplo, para gerir o tempo, para gerir o seu tempo, quais estratégias você irá utilizar? Agenda, um cronograma, você vai utilizar um temporizador, o que você vai utilizar em cada parte do processo em relação à gestão do tempo. Em relação à gestão dos materiais, quais materiais você irá utilizar para os seus estudos? Videoaulas, além das aulas que você já tem na instituição, quais outros materiais você pode agregar? Quais estratégias de estudo você vai utilizar para cada tipo de conteúdo? Será que as estratégias utilizadas para conteúdos de humanas são também eficientes para conteúdos de exatas? Você precisa conhecer mais estratégias de estudo e futuramente nós teremos um vídeo específico para essa área. Aplicabilidade. Como você vai colocar em prática os conteúdos que você tem aprendido na teoria? Automonitoramento. Como você irá se autoavaliar? Como você irá acompanhar o seu progresso no seu processo de aprendizagem em determinado conteúdo? Fazendo testes, refazendo avaliações anteriores. Quais estratégias você pode utilizar? Avaliação. Esta avaliação, ela é uma avaliação que você pode utilizar o recurso que o próprio professor já disponibiliza, que é a avaliação na aula, e você também pode utilizar outros tipos de avaliação. Voltando no automonitoramento, o automonitoramento é como você vai controlar todo o seu processo, como você vai monitorar como está acontecendo a sua gestão do tempo. Eu estou utilizando determinada estratégia e estou vendo que essa estratégia para gestão do tempo não está funcionando para mim. Então, como eu estou autorregulando a minha aprendizagem, é meu papel mudar a rota. Identifiquei um problema, então preciso buscar uma nova solução. Imagina que você é uma empresa, né? No seu processo de aprendizagem. E, como toda empresa, surgem diversos problemas, obstáculos e, cotidianamente, é necessário identificar os probleminhas que acontecem e buscar novas soluções. Busquei determinados materiais e não achei suficiente. Como eu posso substituí-los? Vou buscar novas referências, vou buscar a ajuda de um professor. Que estratégias eu vou utilizar? Então, esse automonitoramento é constante, é cotidiano, é estar constantemente de antenas ligadas em relação a si mesmo. Feito o planejamento, entramos no processo de execução. Nós pegamos aqui como exemplo as aulas. As aulas é uma execução, é um momento de atividade. E nós temos 3 momentos em relação às aulas. Nós temos antes, durante e após as aulas. Então, vamos ver aqui. Essa apresentação foi feita nesse modelo de triângulo, pensando que a abrangência do seu conhecimento e a profundidade vai aumentando conforme você vai avançando nessas etapas. Então, antes das aulas, o que você pode fazer para se preparar para as aulas? Então, você pode rever as anotações da aula anterior, fazer uma leitura antecipada dos textos indicados pelo professor, fazer uma pesquisa prévia na internet ou na biblioteca, ver vídeos que abordam a temática, assistir a documentários que sejam referentes ao assunto que você verá na aula e pode utilizar outras alternativas, outras estratégias que você vê que sejam viáveis. Isso tudo irá te dar suporte para que você chegue às aulas com melhores condições
para o acompanhamento da aula e para a participação na aula, para que você não volte para casa com dúvidas que poderiam ter sido esclarecidas. Durante as aulas, o que você pode fazer para aproveitar melhor esse momento? Primeira coisa é diferenciar o entender do aprender. Vamos lá. Quando você tem primeiro contato com determinado conteúdo, você passa essa informação para sua memória de curta duração. E se esta informação permanecer na memória de curta duração, você posteriormente irá eliminá-la. Ela será eliminada da sua mente. No entanto, você pode, conforme nós colocamos, esquecer esse conteúdo. Você pode passar por um processo de consolidação desse conteúdo, que seria o momento que você estuda em casa, revisa, participa de eventos sobre a temática, participa de diálogos a respeito dessa temática. Ou seja, você acessa essa informação de diversas maneiras e por diversas vezes. Então, você passa por um processo de consolidação desse conteúdo que estava na sua memória de curta duração e que agora está passando para a sua memória de longa duração. E aí, esta informação, tendo sido consolidada, se você coloca ela em utilização, em prática, no trabalho, no dia a dia, isso já vai alterar o seu comportamento. Ou seja, já vai passar, com o tempo, você vai sentir como se esse conhecimento você já tivesse nascido com ele. Se você não colocar em prática, com o tempo, ela vai também para o esquecimento. É claro que se você tiver que retornar para o processo de uma aula novamente, desse conteúdo que você já passou por uma consolidação, você terá muito mais facilidades para recordar. Então, é assim que funciona o nosso processo de aprendizagem. Então, a aula, ela é geralmente um dos primeiros contatos, um dos primeiros momentos que a gente tem com o saber. É uma estratégia que é historicamente a mais utilizada para que a gente consiga construir um aprendizado, né? Então, você precisa compreender que entender é diferente de aprender. E o que acontece na aula? Muitas vezes o professor explica o conteúdo, você que está atento, prestando atenção, consegue entender tudo que o professor explicou. Porém, se você vai embora e não passa pelo processo, pela fase de consolidação, logo você esquece desse conteúdo. Então, entender não é aprender, porque aprender requer passar por outras fases que vão além da sala de aula. Mas como você pode aproveitar melhor esse momento de sala de aula, esse momento de entendimento, esse primeiro contato que a informação estará na sua memória de curta duração, para que posteriormente você possa também ter um melhor momento do processo de consolidação? Então, fazendo anotações pontuais, né, do que o professor explica no caderno ou em folhas específicas, da forma que fica melhor para você. Estar atento às ênfases que o professor sinaliza durante as aulas, as repetições, os esquemas que o professor apresenta na lousa ou numa apresentação, as referências que o professor apresenta e as modulações de voz. Por exemplo, às vezes o professor fala, então, este ponto é extremamente importante. Ou seja, ele está querendo dizer, não tem como passar nesse conteúdo e ir adiante sem saber esta parte. Ou seja, você já pode estabelecer nas suas anotações algumas estratégias de destaque para esses conteúdos. Porque depois da aula, você vai passar pelo processo de consolidação, de revisão desse conteúdo. E será extremamente importante que você tenha anotado o que é fundamental sobre esse conteúdo. Também você pode, para aproveitar melhor essa aula,
elaborar perguntas sobre o conteúdo, tirar as suas dúvidas com o professor ali mesmo. Após as aulas. Então, após as aulas, o que você pode fazer para se beneficiar, né, com esse processo de aprendizagem? Alocar tempo suficiente para as tarefas, ou seja, a gente já entra na organização. Lembra que nós tínhamos falado? Então, agora a gente já começa a colocar em prática a organização que você precisa ter fora da sala de aula. Cumprir o planejamento em tempo hábil, ou seja, aqui a gente começa a falar sobre o automonitoramento. Então, você tem vontade de ir tomar um sorvete. No entanto, você tem uma água gelada na sua casa e não tem motivo de sair nesse momento, que é o momento que você havia planejado para estudar. Então, cumpra o seu horário planejado de estudos e depois vá tomar o seu sorvete. Isso é autorregulação do tempo. Revise as anotações. Lembra que a gente falou para você fazer anotações com destaques dos pontos mais importantes? Então, aqui será fundamental a utilização dessas anotações. Procure aprofundar a leitura. Não fique apenas com as explicações do professor. Leia também todo o material disponibilizado. Exercite-se. Procure responder questionários. Procure escrever sobre o conteúdo com as suas próprias palavras. Procure tentar explicar esse conteúdo a si mesmo ou a alguém. Extrapole os materiais disponíveis. Busque mais materiais do que os que estão disponíveis ou até materiais que contraponham o assunto, para que você consiga ver vários pontos, vários aspectos do conteúdo. Busque também relacionar o que está convergente, o que está divergente entre um material e outro. Elabore você também as suas perguntas, não fique apenas com perguntas prontas. Nós dizemos que só elabora pergunta quem pensou sobre o conteúdo. É impossível elaborar uma pergunta sem pensar, sem entender o conteúdo ou partes dele, né? E sem pensar sobre esse conteúdo. Não tem como elaborar perguntas. E busque também você respostas. Às vezes você vai criar um questionamento, vai surgir uma dúvida que você não vai ter respostas prontas. Então aí começa o seu processo de pesquisa no ensino superior. Você já começa a ser um estudante pesquisador e na vida profissional, você terá que ser um profissional pesquisador, porque sempre irão surgir situações novas que você não terá respostas e que você terá que ter essa habilidade de buscar as respostas. Compartilhe o que você está aprendendo com alguém. Em outro vídeo, aqui mesmo nesse projeto, nós falamos sobre a importância das companhias que você escolhe para você no seu curso superior. E aqui é o momento que, se você tiver feito boas escolhas, com pessoas que também estão antenadas como você nos estudos, você vai poder ter bons momentos de compartilhamento. E busque praticar. Todas as oportunidades de prática que você tiver, aproveite-os. Certo? Também, um outro ponto que eu gostaria de colocar, que é fundamental, que você busque conhecer estratégias de estudo, individuais e coletivo. Para cada tipo de conteúdo, para cada área, você pode utilizar diversas estratégias. As estratégias de estudo não são técnicas, elas são estratégias justamente por quê? Porque elas são ferramentas que você pode utilizar, que para você talvez sejam benéficas, para outra pessoa talvez não. Então você precisa conhecê-las e experimentá-las para identificar as que são melhores para você e, para a partir de então, passar a utilizá-las e conseguir ter mais facilidade no processo de aprendizagem. Em todas essas etapas, você vai precisar ter um controle volitivo. Volitivo, já ouviu falar sobre isso? Vamos ver. Então, controle volitivo. Volição vem de escolher ou decidir. Então, controle volitivo pode ser controle das suas escolhas, controle das suas decisões.
E essas decisões, essas escolhas, elas acontecem hora a hora no seu dia de estudos, na sua vida estudantil. Em alguns momentos você terá que fazer escolhas maiores, que aparentemente são mais importantes. Em outros momentos você terá que fazer escolhas minúsculas, que somadas ao longo do tempo farão grande diferença na sua trajetória. Então, o que acontece? Geralmente, nós sofremos com alguns obstáculos que nós chamamos de distratores internos ou distratores externos. Distratores internos seriam aquelas situações que acontecem dentro de nós e que nos distraem. Por exemplo, de cunho emocional, alguma situação que esteja acontecendo, que está tirando a sua paz, né? Então, são distratores internos. Depressão, ansiedade, algum problema psicológico, de saúde, né? Física também. Distratores externos são situações que acontecem ao nosso redor. Às vezes você não tem um ambiente silencioso e adequado para a realização desses estudos. Às vezes está acontecendo alguma coisa na sua casa, em volta de você, que te distrai. Tem também o celular, tem também a televisão. São distratores externos. Você vai estudar e logo recebe uma notificação no celular. Você tem autocontrole para deixar para ver essa notificação daqui 30 minutos, quando termina o seu tempo estabelecido para os estudos? Então, é disso que nós estamos falando, do controle das suas escolhas. Às vezes, vem a vontade de deitar. Às vezes, vem a vontade de levantar e ir comer alguma coisa. Às vezes, dá a vontade de conferir as notificações do celular. E cabe a você, enquanto autorregulador da sua aprendizagem, de identificar que você está se auto-sabotando, de que você está procrastinando, encontrando desculpas para não fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. E cabe a você identificar esse problema e mudar a rota. Então, veja bem, nossa, já levantei para pegar água, já levantei para comer alguma coisa, eu estou cortando o meu tempo. Agora, enquanto eu não terminar esse conteúdo aqui, de ler esse texto, ou enquanto não der o tempo estabelecido aqui, eu não faço mais nada, né? Então, é você identificar o que está te prejudicando e tomar atitudes diferentes. Vamos ver sobre essa tal procrastinação? O que é a procrastinação? Geralmente, procrastinar é deixar para fazer depois. Amanhã, mais tarde, semana que vem, o mês que vem, né? E sempre vem acompanhado de uma desculpa. Eu não vou estudar mais agora porque eu preciso sair para levar o meu cachorro para passear. Depois que eu voltar, eu continuo. Então, você acabou de procrastinar. Também não vou estudar este fim de semana porque a prova é só daqui 15 dias. Você acabou de procrastinar. E lembra que nós falamos sobre as escolhas? É uma escolha que você está fazendo. Você está escolhendo não fazer o que foi planejado hoje, vai deixar para fazer depois e, quando ver a viola em cacos, vai entrar no processo de ansiedade que vai prejudicar ainda mais o seu processo de aprendizagem. Aí você vai para a avaliação, para a apresentação do trabalho, despreparado, despreparada, e não vai ter os bons resultados que você esperava e vai começar a entrar num looping. Por quê? Porque isso vai te gerar uma ansiedade, uma baixa estima nos estudos, um sentimento de incapacidade e cada vez mais você vai afundando num processo
que não te leva aos objetivos que você havia firmado. E quando não, vem a vontade de desistir, vem o desespero. E aí, quando ainda, né, tem forças, nos procuram. E nos procuram dizendo que não consegue aprender e não sabe o que acontece que não consegue aprender. Aí precisa passar por um acompanhamento pedagógico, um acompanhamento psicológico e ver lá se não tem que passar por um acompanhamento psiquiátrico com administração de medicamentos para esses processos de ansiedade e depressão que vão sendo desencadeados. Então, eu estou aqui traçando a rota, mostrando o que uma coisa leva à outra. A procrastinação tem consequências gravíssimas para a vida das pessoas. Se todos soubessem o quanto a procrastinação é um veneno, jamais deixariam para fazer depois o que poderia ser feito hoje. Então, procrastinar é deixar para depois. É inventar desculpas esfarrapadas para ocultar incumbência saturante, certo? Como nós vencemos a procrastinação? Se automonitorando, identificando os erros cotidianamente e buscando novas alternativas, novas rotas. Hoje eu procrastinei, hoje eu fiz errado, mas amanhã é um novo dia e eu vou estar alerta para que isso não aconteça novamente. E fazendo assim, os resultados, os bons resultados virão. O principal inimigo vive escondido dentro de nós. Nem sempre queremos fazer aquilo que devemos. Então, nós temos objetivos, nós planejamos, estabelecemos estratégias, traçamos uma rota, mas cabe a nós colocar em prática. E é o dia a dia que faz a diferença. Quando você passa a desenvolver essa capacidade, essa habilidade de conhecer, de se conhecer no processo de aprendizagem, você começa a construir em você a autoeficácia. E o que é a autoeficácia? Refere-se à preparação dos alunos sobre as suas próprias capacidades de organização e implementação das ações necessárias para alcançar um determinado objetivo ou de desenvolvimento de uma competência para realizar uma tarefa específica. Então, você começa a identificar as necessidades e a construir habilidades, a construir competências que são necessárias para você atingir o seu objetivo. E isso tudo, você vai utilizar tudo que a universidade oferece de melhor para você, todos os aparatos que você tem de ferramentas em mãos, com a internet hoje, né, com tantos equipamentos e com a biblioteca e com outros profissionais. Então, você tem um aparato de ferramentas. E cabe a você aprender a utilizar tudo isso em seu benefício. Então, haverão desafios, né? Os desafios eles irão acontecer, mas é a nossa atitude diante dos desafios que faz a diferença. Porque diante de um problema, nós podemos escolher lamentar e desistir. Ou então, buscar soluções. Por meio de estratégias, por meio de ferramentas, por meio de pessoas. Cabe a nós buscar as alternativas para vencer os obstáculos. Então, os problemas sempre existirão. Ou você os acumula e fica com tudo bagunçado, desorganizado, ou você os organiza. Você decide. Muito bem. Então, era isso que eu tinha para essa aula. Esse tema, ele se desmembra em vários outros assuntos que podem ser mais explorados. Espero em outras oportunidades poder trazê-los a vocês. Mas espero já ter contribuído inicialmente aí com um pouquinho, né, a respeito dessa temática que está começando a ser difundido nas instituições. Muito obrigada e até a próxima.